Olá, pessoal, tudo bem? Um grande abraço para todo mundo ligadinho aqui no LAC Concursos. Para desespero da concorrência, Edenilson Moraes está na área e se derrubar é pênalti. E hoje a gente começa a falar sobre história do Brasil. Vamos analisar uma série de temas importantíssimos que constam lá no edital para você que está estudando com determinação, com afinco, com vontade mesmo, com sangue nos olhos, com a faca entre os dentes, para ficar competitivo neste concurso. Hoje a gente fala sobre a Revolução de 1930 e sobre a Era Vargas. A Revolução de 1930, que foi justamente o movimento político-militar que conduziu à presidência da República o gauchinho lá de São Borja, Getúlio Dornelles Vargas, inaugurando uma nova fase na história do Brasil, conhecida como Era Vargas, que se estendeu por 15 anos. De 1930 até 1934, tivemos o governo provisório de Vargas. De 1934 até 1937, foi a vez do governo constitucional. E, por sua vez, de 1937 até 1945, tivemos a ditadura comandada por Vargas, que era chamada de Estado Novo. Portanto, senhoras e senhores, ao longo da Era Vargas, tivemos uma série de transformações econômicas, políticas, sociais e culturais no Brasil, que vão transformar todo o século XX em nosso país. É por essa razão que é de fundamental importância conhecermos os principais aspectos, as principais características do governo Vargas. Então é o seguinte, decida onde quer chegar e não pare até conseguir. Olha, pessoal, a subida para o sucesso é longa, é árdua, não tem elevador para o sucesso não, você tem que subir nessa montanha, que é íngreme, que é arriscada, mas decida onde você quer chegar e não para não, não para até você conseguir. Muito bem, vamos começar então nossa aula falando sobre a Revolução de 1930. Olha só, pessoal, antes de falar da Revolução de 1930, eu vou falar um pouquinho sobre a chamada Primeira República no Brasil. Primeira República no Brasil, que também é conhecida como República Velha. Primeira República ou República Velha é o período que vai da proclamação, ocorrida em 1889, até a Revolução de 1930, que conduziu Getúlio Vargas ao poder. Por sua vez, a República Velha está subdividida em dois períodos. O primeiro deles é chamado de República da Espada. República da Espada foi o período em que o Brasil teve dois presidentes militares. Isso vai de 1889 até 1894. O Brasil teve dois marechais ocupando a presidência da República. O primeiro deles foi o Marechal Deodoro da Fonseca, o proclamador da República, em 15 de novembro de 1889. E o segundo foi o seu vice, o Marechal Floriano Peixoto, que governou até 1894. Dois marechais, dois militares ocupando a presidência da República. É por essa razão, esse período ficou conhecido como República da Espada. A partir de 1894, com a eleição do primeiro presidente civil da história do Brasil, que foi Prudente de Moraes, nós temos o início das chamadas República das Oligarquias. República das Oligarquias, que vai acontecer até 1930, onde tivemos o predomínio das oligarquias, com destaque para a oligarquia cafeeira. É dessa época
que vigorava a famosa política do café com leite, aquele acordo entre São Paulo e Minas Gerais, os dois estados mais ricos, mais populosos, que apresentavam o maior número de eleitores, apresentavam maiores colégios eleitorais no Brasil. Praticamente vão se revezar na condução da presidência da República em nosso país e vão ter alguns atritos ao longo desse período. Vale dizer também que nesse período oligárquico tivemos vários movimentos que vão conseguir abalar as estruturas políticas vigentes. Numa época em que tínhamos voto de cabresto, o voto era aberto, havia muitas fraudes nas eleições, não existia nem sequer a justiça eleitoral, havia uma exclusão social muito grande. No Brasil, a maior parte da população, evidentemente, concentrava-se na zona rural, estava sujeita a péssimas condições de vida, o analfabetismo era alarmante em nosso país. E aconteceram vários movimentos de oposição ao predomínio das oligarquias no poder no Brasil, principalmente ao longo dos anos 20. Nós podemos mencionar entre esses movimentos o tenentismo, que foi um movimento surgido na baixa oficialidade do Exército Brasileiro, que era influenciada pelos ideais do positivismo. Nós podemos mencionar a Coluna Prestes, que surge de dentro do movimento tenentista, as greves operárias que aconteceram ao longo das primeiras décadas do século XX, o crescimento do movimento operário, inicialmente influenciado pelo anarcossindicalismo e, posteriormente, sob a orientação do Partido Comunista, fundado em 1922, enfim, aconteceram uma série de fatores, o próprio descontentamento da classe média para com esse predomínio da oligarquia cafeeira no poder, vai desembocar nas eleições de 1930. Pessoal, para compreender a Revolução de 1930, você tem que fazer um pouquinho de análise anterior, verificar as eleições realizadas no Brasil no ano de 1930, eleições presidenciais. Nessas eleições presidenciais, nós vamos ter um fato importante, que foi o rompimento do pacto oligárquico. O que era esse pacto oligárquico, professor? Era o velho acordo da política do café com leite, São Paulo e Minas Gerais, que estavam lá se revezando, olha, que é gangorra no poder, né? Uma hora São Paulo, outra hora Minas. Desce São Paulo sobre Minas, desce Minas sobre São Paulo. Era uma gangorra. Então, esse pacto oligárquico vai ser rompido nas eleições de 1930, porque o presidente em fim de mandato, Washington Luiz, deveria indicar para seu sucessor um candidato mineiro. Um candidato mineiro que seria o Antônio Carlos Andrade. Deveria ser o candidato a presidente. Porém, Washington Luiz insistiu, bateu o pé, foi turrão, falou, não, vai me substituir um presidente paulista, porque o Brasil está enfrentando uma crise, há uma crise na economia cafeeira, que é resultado direto da quebra da Bolsa de Valores de Nova York do ano passado, a Grande Depressão está aí, então eu vou manter um paulista na presidência, vai entrar Júlio Prestes. Quando isso aconteceu, Minas Gerais se sentiu evidentemente traída, se sentiu apunhalada pelas costas. E aí Minas Gerais vai apoiar a oposição a São Paulo. E quem era a oposição a São Paulo? A oposição a São Paulo era a Aliança Liberal. A Aliança Liberal era composta pelos estados do Rio Grande do Sul, da Paraíba, recebeu então o reforço de Minas Gerais. A Aliança Liberal, então, lança Getúlio Vargas como candidato a presidente da República. Do outro lado, a oligarquia cafeeira lança Júlio Prestes, governador de São Paulo, como candidato à presidência da República. E quem vence as eleições? Vence as eleições o candidato apoiado pela oligarquia paulista, que é Júlio Prestes.
Evidentemente que ocorreu muita manipulação, ocorreu muita fraude eleitoral neste pleito. E a Aliança Liberal não reconheceu o resultado oficial dessas eleições e ficou aguardando um momento ideal para tentar tomar o poder. Esse momento ideal veio quando do assassinato do João Pessoa. Quem que era o João Pessoa? João Pessoa era o governador da Paraíba e foi o candidato a vice pela Aliança Liberal. O candidato a presidente da República foi o gaúcho de São Borja, Getúlio Vargas, que era governador do Rio Grande do Sul. O seu vice era João Pessoa, governador da Paraíba. Acontece, pessoal, que em 1930 as eleições foram realizadas em março. Bacana. Mas aí aconteceu o assassinato de João Pessoa. Só que João Pessoa foi assassinado por questões de disputas políticas inerentes ao estado da Paraíba, pessoal. A disputas oligárquicas que diziam respeito à Paraíba, a famosa revolta de Princesa, lá na Paraíba, pessoal, comandada pelo coronel José Pereira, que era um inimigo de João Pessoa. O assassinato de João Pessoa vai ser usado como estopim para dar início a um movimento que visava derrubar a oligarquia cafeeira do poder. Porque a Aliança Liberal, diante da comoção da morte do presidente da Paraíba, presidente é como se chamavam os governadores naquela época. O presidente do estado da Paraíba foi assassinado. Tal. Isso gerou uma grande comoção, pessoal, uma grande comoção. Não apenas na Paraíba, mas em boa parte do Brasil. E aí, diante dessa comoção popular, Antônio Carlos, líder mineiro que apoiava a Aliança Liberal, proferiu a célebre frase: façamos a revolução antes que o povo a faça. Essa foi a senha para dar início a um movimento político-militar, é um golpe de Estado que vai derrubar o presidente em fim de mandato, Washington Luiz, e que também vai impedir a posse do candidato eleito, Júlio Prestes, e que vai assinalar o fim da Primeira República, doravante chamada de República Velha. Compreende por que os membros desse movimento político-militar vitorioso, deste golpe de Estado que conduziu Getúlio Vargas ao Palácio do Catete, vai denominar esse período anterior de República Velha? Para dizer que era um período superado, um período marcado pelo desmando, pela crise, pelas fraudes, pela corrupção. Então vai chamar a Primeira República de República Velha e vai chamar o período a partir de agora de República Nova. República Nova ou Era Vargas. Começa a Era Vargas. Então compreenda de uma vez por todas. A Revolução de 1930 foi um golpe de Estado, é um movimento político-militar, contou com o apoio de parcela significativa das Forças Armadas brasileiras. Muitos tenentes vão aderir à causa da Aliança Liberal e vão ajudar Getúlio Vargas a chegar à presidência da República de forma provisória. Lembra? Vargas perdeu a eleição em 1930. Ele só chega à presidência da República desalojando a oligarquia cafeeira no poder. Por isso que aqui Vargas está desferindo um chute nos fundilhos do cafeicultor. Vargas está chutando a oligarquia cafeeira que ocupava a presidência e se instalando ali no comando do Executivo Federal a partir de 1930. Legal? Vamos ver então como é que a VUNESP cobra a Revolução de 1930. A Revolução de 1930 promoveu transformações significativas na história do Brasil.
Sobre a Revolução de 1930, pode-se afirmar corretamente que, letra A, resultou de disputas por terras entre camponeses e pecuaristas no Nordeste brasileiro. Essa é a razão da Revolução de 30? Não, é uma disputa política entre a oligarquia cafeeira e a Aliança Liberal, que eram oligarquias dissidentes. Diga-se de passagem, fica atento, fica a dica. Letra B, propiciou o restabelecimento de relações diplomáticas com os Estados Unidos da América? Não, porque essas relações não estavam rompidas. Está errado também a letra B. Letra C, representou os grupos sociais interessados em elaborar uma nova Constituição? Não necessariamente, meu nobre. Não necessariamente. O interesse primordial era o de conquistar o poder político. Letra D, originou um período da história brasileira conhecido como Era Vargas. Aí sim, meu nobre, aí sim você falou minha língua. Correto aqui, ó. Pessoal, a Revolução de 30 vai marcar o início da Era Vargas, que se estendeu até o ano de 1945, ao final da Segunda Guerra Mundial. E tem ainda a letra E, foi financiada com recursos oriundos da economia da cana-de-açúcar. Não, nada disso. É a Aliança Liberal que vai fazer esse golpe de Estado, derrubando o Washington Luiz, presidente da oligarquia cafeeira, né, o presidente da República, que estava no finalzinho, estava na reta final do seu mandato, e também vai impedir o Júlio Prestes, que acaba se exilando na Europa. Impede o Júlio Prestes, coitadinho, ganhou a eleição, mas não levou, porque quem levou foi o baixinho lá de São Borja. Aquele baixinho, joelhinho, cabeçudinho lá, ó, Getúlio Vargas vai à presidência da República. E a primeira fase do governo de Getúlio... não morre mais, já morreu também, né? Getúlio Vargas, a primeira fase do seu governo é chamada de governo provisório. Governo provisório vai de 1930 até 1934. O que aconteceu de importante nessa fase de instalação de Vargas na presidência da República? Primeiro ponto aí, pessoal, uma grande centralização política. O poder vai se concentrar no executivo. Vargas vai fechar o Congresso Nacional, fechar as assembleias legislativas estaduais, fechar até as câmaras legislativas, as câmaras municipais. Há um grande controle, uma centralização do poder político, e para cada estado do Brasil nomeia-se um interventor federal, uma pessoa da máxima confiança de Vargas, geralmente um tenente que havia apoiado a Revolução de 30, é nomeado para governar os estados. O objetivo era combater as oligarquias regionais e consolidar a vitória da Revolução de 1930. Então, a dissolução do Legislativo, como a gente já falou, fechamento do Congresso Nacional e a criação do Conselho Nacional do Café. Ora, veja, o Brasil vivia um momento de grave crise econômica. Pergunta crucial para você: qual era o principal produto da economia brasileira até então? O produto top de linha de exportação do Brasil qual era? Exatamente, era o café. E o café estava enfrentando crise. Por que dessa crise? Por conta da quebra da Bolsa de Valores de Nova York, onde os Estados Unidos, o principal comprador, o principal consumidor do café produzido pelo Brasil, vai limitar, vai restringir as importações do produto. Então, isso prejudica a economia brasileira. O que faz Vargas? Vargas vai utilizar verbas públicas para a compra dos estoques excedentes do café e cria o Conselho Nacional do Café no ano de 1933, no intuito de contornar os efeitos da crise, da Grande Depressão, que também atingiu o Brasil. E que o Brasil vai sair, basicamente, dessa crise com a intervenção do Estado na economia, com a criação do chamado Estado de Compromisso.
Ainda no governo provisório, pessoal, temos a criação de novos ministérios. O Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio é criado. Inclusive, as primeiras leis trabalhistas são aprovadas ainda durante o governo provisório de Vargas. E cria-se também o Ministério da Educação e Saúde. Isso tudo durante o governo provisório, esses 4 primeiros anos. Aí você fala, mas professor, peraí, o governo provisório durou 4 anos, eu nunca vi um provisório tão permanente assim. Exatamente. Getúlio Vargas prometeu que iria convocar novas eleições assim que chegou ao poder, isso lá em 3 de novembro de 1930, me lembro muito bem, como se fosse ontem lá. Eu vi os gaúchos amarrando os seus cavalos no obelisco do Rio de Janeiro, vi a chegada triunfal de Getúlio Vargas, com seu indefectível charuto, tragando lá o seu indefectível charuto, comemorando a vitória e prometendo convocar novas eleições para normalizar a situação, botar ordem no galinheiro, né? Só que ele foi gostando e foi ficando, né? Nesse provisório acabou durando 4 anos. Ao longo do governo provisório, ocorre um movimento importantíssimo, pessoal, que foi a Revolução Constitucionalista de São Paulo, deflagrada no dia 9 de julho de 1932. Atenção para este tema, porque a banca adora cobrar esse assunto aqui. Revolução Constitucionalista de São Paulo, ocorrida no ano de 1932, foi um movimento de oposição ao governo federal, liderado pela elite paulista, a elite cafeeira, que havia sido derrubada do poder pelo golpe da Revolução de 1930 e tentavam um contra-remédio, né? Tentavam uma contra-ofensiva a Vargas, uma contra-revolução. Perfeito? Vai usar como bandeira a defesa pela Constituição, porque quando Vargas tomou o poder, lá em novembro de 1930, no seu primeiro discurso, Vargas prometia ao povo convocar eleições e convocar uma Assembleia Constituinte que deveria redigir uma nova Constituição para o Brasil. Nesse período aí de 1930 a 1934, o Brasil não tem Constituição, porque Vargas cancelou a Constituição de 1891, a primeira Constituição republicana do Brasil. Depois, nas aulas sobre as constituições, eu vou caracterizar cada uma delas, apresentando o contexto histórico da elaboração e da vigência das 7 constituições brasileiras. Só estou dizendo que Vargas, quando chegou ao poder, cancelou a Constituição de 1891. Então, ele governou através de decretos-lei, que não havia uma Constituição, então Vargas governava sob decreto. Só que aí, a velha elite cafeeira de São Paulo, contando com o apoio de outros segmentos sociais, vai realizar um movimento que levantava a bandeira do constitucionalismo, ou seja, a defesa da convocação de eleições para a formação de uma Assembleia Nacional, para a elaboração de uma Constituição para o Brasil, mas que, na verdade, também reivindicava a volta de São Paulo ao poder. Os paulistas estavam descontentes com a nomeação de um interventor federal, que não era paulista e não era civil, para governar São Paulo. Então, isso gera uma série de movimentos, uma série de atritos. Inclusive, acontecem várias manifestações, algumas delas violentas, que terminam com a morte de 4 estudantes de direito, que vão entrar em confronto com a polícia. Isso acaba gerando o movimento MMDC, que é justamente as iniciais dos nomes destes estudantes mortos pela polícia. Miragaia, Martins,
Drauzio e Camargo. Então, a Revolução Constitucionalista buscava uma tentativa paulista de dar uma rasteira no Vargas, de retomar o poder político. E esse movimento, que durou cerca de 2 meses, acabou derrotado pelo governo central. São Paulo, que esperava ter apoio de vários estados do Brasil, inclusive do Rio Grande do Sul, só teve apoio de um pequeno destacamento no sul de Mato Grosso. Não foi vitorioso nas armas. Conferindo a questão aqui elaborada pela VUNESP, olha só, considere o cartaz que eu mostrei agora há pouco na sua tela. Aqui está colorido. Eles estão à sua espera. Olha só, tem aqui os soldados paulistas, a bandeira brasileira, ao fundo a bandeira do estado de São Paulo. Eles estão à sua espera para completar o batalhão. Aliste-se, movimento MMDC. Então, olha só, este cartaz está conclamando os jovens paulistas a cerrarem fileiras junto ao exército de São Paulo para enfrentar o ditador. Quem seria o ditador? Vargas. Então, São Paulo está tentando unir forças, angariar fundos para a luta contra o governo central na chamada Revolução de 1932. É que o nome é bem comprido, pessoal, mas é fácil de compreender. Revolução Constitucionalista de São Paulo de 1932. Viu como é fácil? Até eu sei. Então vamos lá. No início da era Vargas, surgiu um movimento mostrado no cartaz, que, alternativa A, utilizou a bandeira do constitucionalismo para opor-se ao governo federal. Verdade, correta afirmação. De bate-pronto já encontramos a alternativa verdadeira. A Revolução de 32 é um movimento de São Paulo contra o governo federal, contra a ingerência no governo paulista, a nomeação de um interventor que não era nem paulista, muito menos civil. E aí, São Paulo vai usar a bandeira da defesa da Constituição como um dos fatores para deflagrar essa verdadeira guerra civil. Foi uma guerra isso aí, uma guerra de São Paulo contra o governo federal, que durou cerca de 2 meses e terminou com a vitória militar das forças federais. A alternativa B defendeu a implantação de uma república socialista ou comunista no Brasil? Negativo, meu amigo. Letra C, obteve apoio incondicional dos partidos políticos para depor o presidente? Negativo, o apoio foi restrito. Praticamente limitou-se a São Paulo. Letra D, combateu o poder político das elites cafeeiras de São Paulo e de Minas Gerais? Não, cara. Na verdade, esse movimento aí vai se voltar contra o presidente Getúlio Vargas, contra o governo federal. E letra E, apoiou o presidente em troca da legalização do Partido Democrático Paulista? Não, foi um movimento contra o presidente Vargas, contra a intervenção federal nos estados e propondo eleições para a formação de uma Assembleia Constituinte para a elaboração de uma nova Carta Magna para o Brasil. Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac e eu peço licença para vocês, interrompi a aula de vocês para dar um recado muito importante. Nós aqui da La Concurso, nós preparamos um super curso, uma super preparação, ponto a ponto do edital, super competitivo para o concurso da PM de São Paulo 2021-2022. Para quem não sabe, nós da La Concurso, nosso primeiro curso que nós tivemos oportunidade de oferecer para São Paulo foi lá em 2012. De 2012 até a presente data, nós tivemos a oportunidade de oferecer todos os cursos online para todos os concursos da PM. E em todos os concursos, todos os certames, nós tivemos aí um alto índice de aprovação. Garanto para você, se você cumprir as nossas orientações pedagógicas, se você cumprir o nosso personal coach,
eu tenho certeza que você estará muito competitivo, mas muito competitivo mesmo para o concurso da PM de São Paulo 2021 e 2022. Tá certo? Este curso custa apenas 10 parcelinhas de R$ 35, cara. Cara, não vai machucar ninguém, cara. Com a inflação do jeito que tá, 10 parcelinhas de R$ 35, você vai ter esse curso completaço e super competitivo. Bacana? Espero vocês. Fui. Tchau. Clique-claque.